Precisamos falar urgente sobre os bebês reborn. Por isso, o tema desse vídeo é bebês reborn e psiquiatria. Se você quiser entrar em contato conosco para tarô, baralho cigano, numerologia, astrologia africana, sim, você tem um signo que é africano. É chamado Udu-Uri, e esse é o seu signo solar. Nós podemos fazer o seu signo solar africano e fazer o mapa para que a gente veja como esse signo se comporta em diversas áreas da sua vida, como por exemplo, amor, saúde e dinheiro. E também pactos, alianças e acordos demoníacos com os chamados deuses de Goécia, que são divindades do passado. Então você entra em contato conosco pelo número 819-9393-3813. Eu vou fixá-lo no primeiro comentário daqui. Mesmo quando eu me esquecer, você olha nos outros vídeos, mas eu vou estar fixando aqui para que você possa entrar. Agora, quando você entrar em contato comigo, você não liga. Isso é abusar. Ok? E as pessoas acham que todo mundo vive no seu horário. Eu acordo 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, é para todo mundo estar acordado. Não é assim. Né? Você segue sua vida, que eu siga a minha. Você deixa a mensagem. E quando eu ver a mensagem, então eu dou um toque para você. Ok? Então, esse é o acordo. Tá certo? E bora que bora. Foi o Papa Inocêncio, que de inocente não tinha nada, que teve a ideia de transformar uma série de boatos sobre mulheres camponesas analfabetas que tinham pactos com o diabo em uma assinatura que daria um poder a pessoas cruéis, chamada Santa Inquisição ou Santo Ofício, durante mais de 300 anos, queimando, torturando, destruindo milhares e milhares de lares e milhares de mães de família, de irmãs, de sogras, de namoradas. Isso aí foi chamado caça às bruxas, esse período. Há um livro, um manual. Eu não entendo porque é que essas pessoas que gostam de brincar de bruxa, que seguem Margaret Murray na sua transformação wicana, nunca sequer leram esse livro. A obra escrita por 2 dominicanos. Dominicanos quer dizer cães de Deus. O nome do livro, Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, ou martelo das feiticeiras. É muito interessante que hoje em dia estou conversando com as pessoas e mulheres bonitas, mulheres cultas, elas vêm e me perguntam: eu sou bruxa? Ou seja, a gente vê claramente que, devido à releitura de Margaret Murray e outros, foi que o que era realmente a bruxaria ancestral foi transformado em uma modinha. Todo mundo agora quer ser legendário. Toda mulher agora quer ser bruxa. E eu conheci uma amiga que entrou em contato comigo, e lá no perfil dela, eu ia dar iniciação, tinha lá ela com aqueles chapéuzinho de cone, porque tem uma garota que faz os arquétipos das pessoas, e ali elas colocam no avatar das redes sociais, bruxa. A palavra bruxa, na verdade, foi originada numa conversa com espanhóis.
Então, para começo de história, você que tem medo de sapo, o nome significa brusca e significa sapo. Por quê? Porque o sapo, segundo Gilberto de Lascaris, no livro A Via do Sápio, pode viver em duas realidades. O sapo pode simplesmente estar no fundo de um lago ou sair do lago e viver em terra. E as bruxas, segundo ainda o mesmo autor, conseguia sair dessa consciência comum, desse mundo comum, e se atrelar a outra consciência que viajava pela realidade. É muito interessante que as palavras elas mudam com o tempo. É chamado, dentro do português, Pascal Segala chama de gramática histórica. Por exemplo, conversando com adolescentes de hoje e ou passando para ver os podcasts, sabe, eu vi uma menina em 5 minutos ela falar mais de 15 vezes a palavra tipo isso, tipo aquilo outro, estilo isso, aquilo outro, hypado, bizarro, shape e outras coisas que são que estão transformando para pior certamente a nossa última flor de laço, para quem não sabe a nossa linguagem portuguesa. E aí você pergunta se é para aí que vai a língua. E sim, daqui a 10 anos, mais ou menos de que isso haverá a Bíblia na linguagem dos símios. E aí você vai ver essas palavras que hoje estão sendo usadas pela garotada, sendo a gramática do momento. Espero em Deus, glória a Deus, como diz a irmã Nadir, eu não estar vivo nesse tempo. A linguagem muda muito. Tem uma iniciada que ela está falando comigo e eu digo, olha, você não percebe, mas você usa muito a linguagem contra você. A palavra existir e a realidade são duas coisas diferentes. Antigamente não se olhava para fora e dizia a minha realidade é esta, como vulgarmente se diz hoje. Nas línguas semíticas, nas línguas assírias, nas línguas persas, inclusive no latim, havia diferença entre isto que eu estou vivenciando e aquilo outro que eu não posso vivenciar. Então, a brusca ou a bruxa, ela podia acessar esta realidade. Mas não foi exatamente sobre isto que o Papa Inocêncio iria escrever. Ele iria simplesmente dar poder e milhares de mulheres que não eram bruscas, não eram bruxas. E a bruxa medieval é vista de uma maneira estranha. Pode olhar lá o filme A Fúria dos Titãs, volume 1 e 2, e você verá que a bruxa medieval, ela era uma mulher feia. Era geralmente, na mitologia grega, ela era procurada no fundo das cavernas e no fundo dos bosques para treinar os heróis. Então não era nada lindo, maravilhoso ser bruxa. E veio a se tornar, depois da Wicca, essa modinha e todo mundo quer ser bruxa. Quando as pessoas vêm ser iniciadas aqui, elas são completamente, a gente faz uma desconstrução e faz com que a pessoa busque o seu próprio lugar. Eu sou bruxa, não, você não é bruxa. Você pode ser uma wicana, você pode ser uma bruxinha natural, mas bruxa de verdade você não é. E aí a gente vai apontar os motivos. Pois bem, aquelas mulheres que de fato tinham o que hoje nós iremos chamar de doenças mentais, aquelas mulheres que escreviam com a mão esquerda, que tinham os cabelos vermelhos, que tinham as orelhas de abano, aquelas mulheres que tinham neuroses, psicoses várias,
Epilepsia, porque a palavra epi quer dizer tomada de cima. Toma de cima e derruba, epilepsia, que também eram chamadas de lunáticas. As chamadas, a que hoje nós chamamos de esquizofrênicas, que escutam vozes. Ou simplesmente mulheres que resolviam viver sem maridos, que conviviam com o gato. No livro Nossa Senhora de Paris, de Victor Hugo, mais conhecido como Corcunda de Notre Dame, nós veremos um julgamento de uma dessas bruxas, chamada Esmeralda. E é interessante que haverá o julgamento do carneirinho dela. Sim, ela andava com o carneirinho e se fazia entrevista com aquele carneiro. Fazia entrevista com a vítima e também com os seus animais. Stanislas de Guaita, no livro o Templo de Satã, volume 1 e volume 2, dá descrições minuciosas daqueles julgamentos desse período em que essas mulheres eram levadas à fogueira. Eu gostaria de aproveitar e indicar para vocês esses livros. Maleus Maleficarum, Martelo das Bruxas, O Templo de Satã, volume 1, volume 2, A Inquisição em Portugal, de Alexandre Herculano. Então essas mulheres tinham essa sintomatologia que naquela época era simplesmente contato com o diabo. Era simplesmente isso. Porém, as coisas foram aumentando, foram mudando e houve a Revolução Industrial. Agora precisava-se de mulheres para trabalhar. Agora não era tão interessante queimá-las, a mão de obra era barata. As mulheres não tinham os direitos que os homens têm, nunca tiveram. E agora não era interessante, precisava de gente, de pessoas. E aí houve sim um judeu da família Rockefeller, bem agora tempos há pouco tempos atrás, que iria fazer aquela medicina caseira, né, o que as nossas avós, bisavós, que eram consideradas bruxas, faziam, em uma medicina comercial. Ali o corpo seria dividido em cabeça, tronco e membro. As nossas avós sabiam qual era a mesinha que se fazia, qual era o remédio, a porção que se fazia para a tosse, para a dor de cabeça e para outras coisas que não iria prejudicar outro órgão do corpo. Mas agora esse Rockefeller fez convites a pessoas especialistas e começaram a fazer a medicina que nós conhecemos hoje. A medicina comercial, a que rende fortunas aos donos de farmácia, particularmente nos períodos, né, nos períodos de pandemias como vimos agora. Então, o que acontece? Era necessário que essas diabluras fossem transformadas em doenças, que nós iremos chamar agora também de patologias. Então, começaram a haver os médicos. E a pessoa ia com problema e o médico dava uma receita e dizia que ela tinha aquele problema. E aí passava para outro médico e o médico dizia outra coisa. Então foi importante, veja bem, reunir esses médicos, formar um consenso. Né? O primeiro conselho de psiquiatria queria reunir aqueles médicos daquele período e esses médicos iriam dizer, não, vamos fazer o seguinte, quem tem essa sintomatologia, sentir dor de cabeça, revulto e tudo mais, terá esse problema, daremos um nome a esse problema, chamaremos de esquizofrenia. Esse aqui vai ser esquizoide, esse aqui vai ser... E foram dando nomes aos bois e oferecendo aquela farmacopeia. Quer dizer, agora havia um conúbio, um pacto, onde os doentes iriam vender a alma, entregar a alma a esses homens entregar a alma dessas pessoas
a farmácia, e isso iria render dinheiro para todo mundo. Então, o primeiro ADM, que é justamente a Bíblia da psicologia, teve somente 250 sintomas. E aí foi necessário ir atualizando, até chegar ao quinto ADM. Então, agora nós teremos mais de 2.500 sintomas, mas o interessante é que a farmácia em si, a matéria-prima em si, ela não evolui, é exatamente aquela mesma matéria-prima, com poucos detalhes, com poucas atualizações, que são dadas ainda hoje para aquelas pessoas que, segundo a psiquiatria, tem aqueles 2.500 sintomas, ou um daqueles 2.500 sintomas, a ponto de que o escritor do segundo ADM escreveu um livro um livro massivo, grosso, atacando os autores que já foram muito mais médicos do quinto ADM. E qual é o problema? O problema é que se você tem alguma doença física, então você vai passar por uma tomografia, vai passar por um raio-x, vai passar por um teste de sangue, vai fazer tudo que é físico, né? Existe como comprovar que há a doença. Mas a psiquiatria não, a psiquiatria foi um consenso entre homens que chegaram à conclusão que você tem essa sintomatologia e por isso você tem esta doença. E agora se reuniu a máfia da alma, como é que Osho, Bhagwan Rajneesh, denuncia a união entre universidade, governo e religião. Agora vocês sabem, se não sabiam, vocês sabem por que é que as igrejas não pagam imposto. Então, universidade, governo e religião iriam assinar decretos para isso. Então, é muito interessante aquelas pessoas que têm aqueles problemas, esquizofrenia, as parafilias diversas, etc. e tais, não seriam mais queimadas em fogueira nem torturadas. Agora haveria um abrandamento do trabalho e essa pessoa poderia ser aposentada. E nós estamos falando das pessoas que tinham contato com o diabo, que eram acusadas justamente por ter essa paranoia, esquizofrenia, esquizoide, por ser paranoico, etc. e tais, como já falamos. Agora essas pessoas, elas eram apenas doentes, elas não tinham mais contato com o diabo, ela agora eram doentes e eram diagnosticadas por médicos e recebiam acolhimento da sociedade. E agora, onde essas bruxas iriam estar? Com esses problemas vários. Onde é que essas mulheres que eram caçadas pela igreja, com essas parafilias, com essa sintomatologia, elas iriam se batizar em nome de Jesus? Elas iriam encher a igreja católica. Elas iriam agora encher as igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus, a Batista, entre outras. Porque elas tinham sintomatologia e os remédios, né, iriam buscar equilibrar aquilo lá. Ou seja, a pessoa continuava possessa. Os demônios eram aqueles mesmos. Porque a pessoa que tem alucinações, a pessoa que tem visões, que é atacado por algo que não sabe o que é durante a madrugada, essa pessoa agora tem uma determinada sintomatologia e tem remédio. Sinto lhes dizer, mas é interessante que o bruxo de verdade, e nós sabemos que a pessoa é bruxa, e não importa onde ela nasce, nós sabemos que as reencarnações das bruxas, dos grandes bruxos do passado, daqueles que foram perseguidos e queimados, geralmente nascem em lares evangélicos.
para buscar se proteger daquilo lá. Porque o trauma da fogueira, aquilo tudo que aquela pessoa sofreu, ela não quer passar mais, ela se esconde. Aquela alma lá se esconde num corpo físico que mora dentro, uma criança que mora dentro dos lábios evangélicos. E essa criança ela é perseguida durante a noite. Essa criança grita durante o sono. Essa criança vai crescendo e ela tem medo de ficar dentro de casa sozinha. Essa criança se sente observada. Essa criança tem episódios de parafilia. Aliás, de paralisia do sono. Corrigindo, que bom quando a gente corrige. Essa pessoa tem esses episódios e que vai avançar depois para síndrome do pânico e outros. E essas pessoas vão ser batizadas em nome de Jesus. E a mãe dessas pessoas vai levar ela para as águas batismais. Aquilo ali parece que para, mas dá continuidade na adolescência e não foi, a pessoa está se assombrando. E aí, como aquilo ali não é bem cuidado, descamba para outros problemas de ordem mental. Foi isso que a psiquiatria fez. Foi colocar bruxos e bruxas dentro da igreja. Foi tornar bruxos e bruxas pessoas operantes, parafusos da grande máquina que é o sistema. Então essas pessoas estão presas aí dentro. E você perseguindo as pessoas de Umbanda, e você perseguindo as pessoas de Candomblé, e você perseguindo as pessoas de Quimbanda. E essas pessoas doentes estão todas aí. As bruxas estão se escondendo dentro das igrejas. E o que acontece? Acontece que os rituais, e eu falo agora dos rituais satânicos, rituais luciferianos de Goécia, existe uma série de rituais. É preciso rituais, é a direção correta, as velas no lugar correto, tudo direitinho. É preciso um ritual para fazer conjuração dessas forças. E aí estão as pessoas que fazem goécia, ou aquelas pessoas que trabalham com demonologia ou demonolatria. Elas sabem que uma vez que ela venera aquela imagem, ela desperta o arquétipo dentro de si. Pior, através de determinados instrumentos, pode-se ver que aquelas imagens, não só dos cultos luciferianos, satânicos, etc., não só de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, com as varinhas necessárias, que tem um nome específico para psicólogos dão, com o pêndulo, se vê claramente que aquela imagem que recebe culto, ela está preenchida com algo. E aí você vai agora partir para os filmes de terror, Annabelle, Invocação do Mal, entre outros. E você vai ver bonecos que são possuídos por demônios. A boneca Annabelle, a causa maior foi que ela foi encontrada num ritual de santeria, que geralmente é um ritual cubano, e foi dado a um casal homossexual. Duas mulheres receberam aquilo ali de presente. E essa boneca, ela tinha sido preenchida por um Kakudaimon, que é um demônio terrível, pesado. Então veja, é a atenção que é dada àquela imagem. É a atenção que é dada, que é devotada àquela boneca, que aquele ritual, aquele implemento que foi feito. Antes era uma estátua, antes era simplesmente uma imagem. Era um relicário encontrado em lojas de antiguidades. Mas agora, pela devoção da senhora que reza,
ou pelo baque dos tambores, pelo canto, pelas palmadas, aquela coisa ali começa a ter uma vida. E Deus soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se uma alma vivente. É comprovado que a molécula existe quando o observador olha para ela. Tudo que você olha, tudo que você contempla cresce na sua experiência. Então, toda estatueta que seja devocional da Igreja Católica, de Umbanda, de Quimbanda, de Jurema, o que for, ela cria alma sim, ela gera alma sim. Aquilo acontece sim, aquilo atrai através da conjuração, da invocação e outros para dentro daquelas estátuas, para ali fazer morada, que seja guardião ou simplesmente opressor daquele lar. É assim que acontece, através do ritual. E é aí onde a gente está dentro agora, a questão dos bonecos reborn, dos bebês reborn. Porque existe todo um aparato, existe todo um ritual em derredor desses bebês. E esses bebês, eles denunciam, como nós já falamos antes, a degradação, a decadência, o último golpe, a psiquiatria. A psiquiatria do psiquiatra que olha, que você chega, ele está no celular, você somente diz o que tem e ele passa o remédio. Nós vemos mulheres que estão de luto porque perderam seus bebês e não conseguiram superar. Nós vamos ver pessoas que simplesmente têm desvios, mulheres que vivem sós, pessoas que um bebê reborn ali está muito bem. E a gente vai ver uma série de desvios que ficam por conta da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. E a gente percebe ainda que o poder central, o poder fundamental, o governo não conseguiu ficar ao lado das mulheres, não conseguiu dar o tratamento ideal de psicologia, de psiquiatria. O psiquiatra deveria ser psicanalista, deveria conversar, deveria entender. E aí não é hora de julgar, mas é hora de entender que a psiquiatria, aquela que tornou as bruxas em evangélicas, aquela que é um engodo da sociedade, agora entra em completa decadência, porque as mulheres não vão mais procurar psiquiatras, não vão mais procurar psicanalistas, porque perderam o filho, não vão mais passar por terapia de vidas passadas, terapias de vidas futuras, vão buscar para dentro de casa um bebê reborn. E existe todo um ritual para que o bebê nasça. O bebê vai ser tirado do ventre. O bebê vai receber da mãe os primeiros afagos. Vai receber a atenção. E aquele bebê ali será uma réplica. E é muito interessante. Vocês que acham que as grandes conjurações acontecem no carnaval, porque os negros estão dançando, como dizia Jorge Amado, porque os deuses do negro não são livres para dançar na terra. E vocês que ficam aí espantados com o carnaval, porque está conjurando, porque está invocando, porque agora vocês vão ver um fenômeno interessante. Um fenômeno de possessão demoníaca. Um fenômeno de super, ultra possessão demoníaca. De bonecas. De bonecos que através dos rituais convidaram vidas para ali. Porque não existe espaço vazio. Aquilo que você dá atenção, repito, cria vida. Você faz daquilo sua imagem e semelhança. Agora nós teremos 1 milhão de Anabeles. Agora nós teremos casas assombradas. Agora nós teremos a loucura. Nós teremos tudo que se temia. Tudo que se temia dos negros no sambódromo, agora você terá dentro de sua casa.
Agora, uma filha sua terá uma boneca possessa. Agora, a mãe sua pode ter um boneco possesso. E você agora verá quantos lares, não que eu me importe, essa questão de família é uma questão social. Como eu já disse, a primeira família lá falhou lá no Jardim do Éden, porque o primeiro filho foi criminoso, Caim foi criminoso, e depois a família sagrada, José simplesmente não se dava bem com Jesus, nem Jesus com José, porque Jesus fazia questão de dizer toda hora que ele não era o pai dele. José não é o meu pai. Então, as famílias que a gente pode acompanhar na Bíblia nunca deram certo. A família de Ló, quando os anjos vieram visitar, ele tinha duas filhas, ele entregou para os homens fazerem o que quiserem, mas não toquem nesses homens. Entregou e os anjos não reagiram. A família de Jefte teve uma filha que foi esperar o pai que vinha de uma batalha, mas o pai tinha dito a Jeová que iria entregar ela em holocausto. E vocês pensam que entregar em holocausto é desviver? Não. É preciso que Jeová sinta o cheiro da carne sendo queimada. É por isso que o nome do filme, onde passa Treblinka, Auschwitz e outros, que são campos de concentração nazista, as pessoas entram ali e só saem pela chaminé. O cheiro da carne apodrece o espaço, apodrece o ar. E diz que Jeová, ele sente o odor da oferenda e se compraz. Mais do que, e aí os psicanalistas, é claro, vão se pronunciar a respeito, imagine você quando essas pessoas começarem a ir para a fila do SUS, marcarem, e vão marcar fichas, para levar o seu bebê reborn, meio mundo de criança, que precisa de tratamento, mas ali não vai saber se a mãe marcou hora para um boneco ou para um filho de verdade. Imagine essa superlotação no SUS que já não funciona. Imagine médicos de verdade agora tendo, e de repente por leis, porque esse povo doente, e é doente porque o Estado faltou para com elas. Essas mulheres deveriam ter sido acompanhadas de perto por psicanalistas. Deveria o psiquiatra ter curso de psicanálise. A mulher dessa deveria ser ouvida. O psiquiatra deveria deixar do lado o seu celular. Deveria olhar para a pessoa, humanizar a sua atuação. E isso não acontece. Então é o Estado que falha. É a máfia da alma que falha. É o governo que falha. É a universidade que falha. É a religião que falha. Porque agora dizer para uma mulher que perdeu o seu bebê que ele está com Deus já não consola mais. Já estava em tempo. Vai aparecer ali na vida daquela senhora uma boneca reborn, um bebê reborn. Esse é o fracasso das instituições governamental, universitária, religiosa em relação às mães. E esse povo vota e haverá leis para as crianças reborn. E as mães terão direito de levar essas crianças reborn em ônibus, em parque, em hospitais, porque esse povo todo vota. Vocês que fazem a psiquiatria fracassaram. Vocês que fazem a psicanálise, vocês fracassaram. Agora vocês irão ver o que nós falamos o tempo todo, o que os ocultistas falam o tempo todo. As pessoas, quando me procuram, elas estão precisando urgentemente de exorcismo. E agora vocês vão lidar com isso. Vocês que diziam que isso era coisa de nossa cabeça.
Ah, é coisa da cabeça, isso é loucura. Não existe. Você que é ateu, você que é agnóstico, não gnóstico, não gnóstico, agnóstico. Você vai tomar na tarraqueta se você for médico, se você for político, porque agora você vai lidar com possessão dentro de sua família, ao lado, na casa do seu vizinho, no apartamento ao lado, de cima, de lado, você terá casos de possessão. O anabelismo vai tomar conta do país. Agora você vai ver que a Anabelle é real, que os filmes de terror falam a verdade. Porque a expansão dos cuidados para com o bebê reborn demonstra a fragilidade da psiquiatria. Demonstra o descaso do governo, de uma sociedade que já apodreceu faz muito tempo. E a gente viu essa loucura, e repito, nas últimas eleições. Logicamente, é essa loucura que vai encontrar apoio nas crianças reborn. E não se pode fazer mais nada. Porque à medida que houve o contato com o celular, as pessoas desumanizaram. Você tenta falar com um amigo com o celular, você não consegue. Você manda uma mensagem, ele demora 2, 3 horas. Você vai lá para falar com um amigo, ele está no celular. A sua presença não é mais importante. Agora você não é mais importante. Nunca um livro como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas se tornou tão necessário. Agora se junta amigos para ficar olhando para o celular na mesa de bar. Agora o camarada que vai seduzir a menina não precisa ser engraçado nem inteligente. Agora ele tem o celular para mostrar para a menina aqui, ó, um celular aqui. Ele agora não faz mais a mulher rir. Ele agora não conta história para a mulher. Ele não tem mais histórias para contar. Também se tivesse. As meninas de hoje não quero ouvir mais história, não tem mais paciência. Tem que estar ali com a máquina. As pessoas se maquinizaram e serão substituídas pela IA, por robôs. O homem que nunca teve o predador natural, agora o camarada criou a IA, criou o robô. E o robô vai superar o homem, será o predador do homem. Porque a humanidade já não existe mais. Porque as pessoas não têm mais empatia uma pelas outras. Porque os médicos não têm empatia pelos seus clientes. Porque o cartomante não consegue mais conversar. É ali a mesma, ali a consulta e tchau, terminou o seu tempo, tchau. Porque não, a amizade já não cola mais. Porque vocês vão para uma mesa de bar para ficar falando. E isso é uma sociedade doente. Então a criança reborn, o bebê reborn é só mais um avanço. Mas haverão mais coisas. Haverão mulheres artificiais também para os homens. Haverão mais coisas. Coisas que as pessoas mais velhas irão dizer: cadê o Cristo que não volta? Cadê o meteoro que prometeu se chocar com a Terra? Porque isso aqui apodreceu. Isso aqui enlouqueceu. E nós veremos a explosão disso no próximo ano, ano de Copa do Mundo e ano de eleições. Então, não é para se julgar uma mãe que, enlutada, colocou uma criança no lugar. Os consultórios frios de psiquiatria vão fechar. Os psicólogos que se achavam estrelas vão comer merda.
e as crianças de plástico terão almas. E eu quero viver para ver isso. Eu quero viver a sociedade obrigada a entender que o sobrenatural é uma realidade. Depois do que está para acontecer por aí, não haverá mais nenhum agnóstico, não haverá nenhum ateu, não haverá. Agora, os parapsicólogos e os exorcistas terão trabalho de verdade. E não é para se julgar as mães que têm transtornos, que estão outra vez sofrendo pelo enlutamento de seus bebês, por aquelas meninas que querem ter um filho e não conseguem. Agora tem bebê reborn dentro de casa. E através do ritual do nascimento darão, sim, esses bebês terão vidas. Glória a Deus. Como diz a irmã Nadir, glória a Deus. E é isso que está por aí, viu? Possessões e mais possessões. E como a irmã Nadir, fiquem na paz.